Bom dia, você está com a sua cor do dinheiro do dia 13 de julho do ano da graça de 2022. Olha, era para fazer o programa lá fora, mas está um caloraço desgraçado, misturado com rega de campo de golfe, de maneira que a sessão é aqui indoors hoje. Há uma forma de resumir o programa de hoje a 2 pontos. Primeiro, a história da análise que o Tribunal de Contas faz ao novo banco e às injeções de capital feitas pelo contribuinte. E o segundo ponto, tudo aquilo que se passou em Espanha ontem com uma manifestação brutal de populismo económico e financeiro por parte do Sr. Pedro Sánchez. A edição de hoje, fica já alertado, vai girar à volta destes 2 temas com mais uma particularidade de capas. Capas jornais, hoje o programa poderia ser feito exclusivamente com capas jornais. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar 2 coisas. Em primeiro lugar, ontem fiz um Deus on Wheels especial, está disponível aqui na página da Cor do Dinheiro. O Think Tank de ontem acabou por ir para o ar precisamente à mesma hora, 18 horas. Eu peço desculpa, tivemos ali um problema com um dos membros do painel, mas o programa também está disponível. Vale a pena, porque analisamos ali 3 pontos, qual deles o mais importante para Portugal. Finalmente, fazer o disclosure que faço sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha, e eles nunca me pediram para dizer isto, o que significa que quando for ali ao site, na saída, onde está cupom promocional, escreve Camilo e logo desconto de 10%. Fora aquelas promoções que divulgamos aqui semanalmente. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje. Eu estive quase para tirar o período de ordem do dia da lista, mas não é possível. E não é possível porquê? Porque este é o terceiro ponto mais importante de hoje, que tem a ver com incêndios, dos quais você vai ver que amanhã, se calhar, vamos ter que dizer a mesma coisa sobre incêndios. Então vamos lá. Incêndios. Eu, por acaso, estava a percorrer aqui o meu WhatsApp hoje de manhã e como tenho espectadores muito atentos, houve um que me mandou um tweet de um senhor chamado Miguel Costa Matos. Sabe quem é? É aquele jovem imberbe do Partido Socialista, que já foi da Juventude Socialista, que é deputado do PS. E este rapaz, em 17 de junho de 2021, escreveu isto: 4 anos, não esqueceremos, que não deixemos que se repita. E tem uma imagem do fogo de Pedrógão. Nessa altura estávamos com 4 anos. Agora já vamos com 5. E alguém que vai ao Twitter e diz assim: e o que é que foi feito para garantir que isto não acontece outra vez? Isto também foi no dia 17 de junho de 2021. E o Sr. Dr. Miguel Costa Matos responde assim, ipsis verbis: tanta coisa, chamou-se especialistas, investiu-se em mais meios de combate e de prevenção, construiu-se uma estratégia, trabalhou-se conhecimento e know-how. Eu tomei o pequeno almoço há bocadinho, até me enjoa, até me enoja este tipo de coisas. Desculpa a expressão, eu sei que há espectadores que não gostam disto, mas há coisas que são ad nauseam. Esta é uma delas. Então vamos lá ver. Eu gostava que o Dr. Miguel Costa Matos fosse a Ancião, a Carraseda de Anciães, a Espite em Orém, a Ferreira do Zezer, e repetisse aquela gentinha toda que está a passar um mau bocado, isto que ele disse em 17 de junho de 2021. Eu acho que lhe ficava lindamente. É preciso tê-los no sítio, não é? Para depois de escrever estas coisas, ir lá dar a cara a dizer assim: eu sou um idiota, porque tudo aquilo que andei a escrever, que se chama wishful thinking, é o responsável pela vossa miséria. Portanto, eu debaraço ao pescoço, humildemente me curvo e peço desculpa. Eu acho que era o mínimo depois destas coisas. Bom, mas voltemos aos incêndios. Ontem dei-me ao luxo de olhar para aquilo que estava a passar-se, com algum detalhe, olhar para as televisões e isso tudo. Tirando o populismo, que eu acho que quase todos os canais andam a fazer isso, lembrei-me de uma entrevista que fiz ao professor Paulo Fernandes, que é da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, precisamente há 5 anos. O professor Paulo Fernandes é das pessoas que mais sabe de incêndios de floresta em Portugal.
E os avisos, os alertas, as propostas, as chamadas de atenção que ele fez, muito poucas coisas foram implementadas. E é uma das coisas que a gente pode ter a certeza. Primeiro, isto dos fogos não tem solução imediata. Não vale a pena andarmos aqui a propor, como fez aquele rapaz, não é? Que a mentir às pessoas a dizer que isto tem solução imediata. Não tem. Mas não tem mesmo. Porque a floresta não está ordenada. Porque há zonas do país onde, quando vier um fogo, esqueça isso, só vai arder até acabar o combustível, ok? Zonas de pedra, rocha, onde os carros não podem chegar, onde só aviões vão chegar. O problema é que os aviões entram durante o dia e mesmo assim não chegam para o problema. À noite, aquilo volta a arder, não há hipótese. Naquelas zonas vai arder enquanto houver combustível. O que significa que realmente nós temos a floresta mal ordenada, porque depois temos que fazer barreiras para o fogo não progredir. Isso aconteceu? Não. E depois há a história da limpeza das matas, que continua a existir, que continua a ser um problema gravíssimo. E nós continuamos a ver isso. Ontem estava a ver uma reportagem da Carla Rodrigues na CNN de Portugal, em cima de uma casa que ia provavelmente ser consumida pelas chamas. E estava a comentar com as pessoas ao meu lado, reparem só até onde é que chegam as árvores, junto às casas. Isto não é preciso ser especialista em incêndios para perceber que vai correr mal, não é? Não é preciso ser especialista, é só olhar para aquilo. Então, há alguma barreira de 50 metros entre as árvores e as casas? Aquela estrada, estava uma retroescavadora a empurrar terra para cima. A gente olhava, via mato à volta da estrada. Portanto, isto é as medidas que foram tomadas. Bom, depois, a questão de fundo, que é, tudo isto é uma questão de mentalidade. Nós temos um problema cultural nos incêndios. Não vale a pena andarmos aqui a dizer, como fez idiotamente o Primeiro-Ministro antes de ontem, isto tem sempre mão humana. Não tem, não. Há situações em que, por qualquer circunstância, trovoadas nomeadamente, pega um incêndio e acabou, vai por ali fora. Não vale a pena pensarmos que é apenas um problema de mão humana. Isto é prevenção. Prevenção demora anos a meter na cabeça das pessoas. Enquanto isso não for feito e não se começarmos a reordenar tudo isto, não vale a pena, vamos assistir a estas cenas durante o verão. Bom, ponto seguinte. O Governo parece que tomou gosto à limitação de liberdades. Já reparou? Durante o Covid foi um abuso de medidas, de emergência, de contenção, de calamidade, não sei. A propósito, já mexeram na lei? Já. Nós tivemos pandemia durante 2 anos. Andámos a abusar da lei existente. Estado de emergência. Já mexemos na lei? Para adequar aquilo a situações de necessidade quando houvermos pandemia? Não. Você vai ver, depois, quando acontecer a próxima, vamos outra vez recorrer ao mesmo instituto, que é estado de emergência, e a dizer assim, não fizemos nada. Pois não, porque os deputados entretêm-se com coisas de cara a cá, cara a cá. Bem, até depois dá jeito ao Governo, como se viu desta vez. Era preciso tomar medidas sobre a questão da reunião dos motares ali embaixo em Faro. Olha, teve quase a ser cancelado. Arranjou-se uma solução. Era o festival Superbox Super Rock, afinal não faz... Eu não gostava de estar no lugar do Luís Montes, o organizador daquele festival. Pegar naquela brincadeira, transportar para o Altice Arena, isto é uma coisa de bradar aos céus. Mas o mais importante disto, eu até admito que em última instância o país possa ter que tomar medidas difíceis, não é? E ainda bem que desta vez temos um Primeiro-Ministro que vai aos sítios, não é? Embora diga disparates, não é? Baboseiras, como nós vimos. Ontem disse mais uma. Porque quando alguém perguntou assim, dos jornalistas, Sr. Primeiro-Ministro, mas já reparou, isso é um prejuízo enorme, não é? Imagine que alguém demanda judicialmente a empresa e por aí adiante. O que é que se faz? O Estado não é uma seguradora. Eu ia caindo da cadeira. Espera aí, o Estado não é uma seguradora? Como? Espera aí. Então, o Estado é o quê? Só um pormenor. O Estado não foi uma seguradora para a TAP? Quanto é que o Estado meteu na TAP? Não é os contribuintes? 3.300 milhões até agora. Não é? Quanto é que vai meter mais? Só mais um pormenor. Quanto é que o Estado já torrou de dinheiro do contribuinte na EFASEC? O Estado não foi uma seguradora para a EFASEC? Não? Soma quanto mesmo? Entre a TAP e a EFASEC, soma quanto de seguros do contribuinte? Pois é. Sabe qual é a diferença?
é que agentes afetados pelos incêndios e as empresas não têm um manancial de votos. E não só. Não são o lobby que faz jogatana junto do Partido Socialista. Como acontece com a TAP, não é? Como acontece com a malta da EFASEC, nomeadamente os fornecedores. Sabe qual é que foi o problema da TAP e da EFASEC? É que os fornecedores da empresa iam perder um pipalhão de massa, percebe? E estes fornecedores das empresas sabem fazer lobby junto do Partido Socialista e do Governo. A diferença é só esta. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro tinha que ter vergonha na cara, que é para não vir dizer publicamente que o Estado não é uma seguradora. É que se não é uma seguradora não é para ninguém. Não pode ser, é para uns e não ser para outros. E, portanto, aquelas gentes que ali estão, pensem bem, quando for a altura de meter o voto, a quem é que vão recompensar? A quem diz estas baboseiras, ou então tomarem a decisão certa. Bom, o que a mim me faz impressão, sinceramente, é que nenhum jornalista que ali estava ontem se lembrou de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, então o senhor tem o descaramento de fazer uma afirmação dessas? Quando torrou milhares de milhões de euros do contribuinte em duas empresas, das quais onde o Estado foi seguradora, e está a dizer isso? Bom, sinceramente, faz-me impressão, porque estes senhores têm mesmo que ser apertados pelo jornalismo, porque já se percebeu que outras instituições, como a Presidência da República, nos aperta. Bom, ponto seguinte. Vamos ao segundo ponto mais importante hoje. Espanha. Nós já sabíamos que o governo espanhol ia avançar com um imposto especial, um windfall tax. Mas ontem passou todos os limites. No discurso perante o Estado da Nação, aliás, os discursos do Estado da Nação, nas Cortes Espanholas, o Sr. Primeiro-Ministro, Pedro Sánchez, chegou lá e anunciou 2 impostos extraordinários, durante 2 anos. O primeiro, sobre a banca, por causa da subida da taxa de juros. Espera aí, subir taxas de juros é uma atividade normal na economia. Passou a ser extraordinário. Epá, querem ver que o Pedro Sánchez reinventou a economia, o conceito de economia? Bom, o segundo imposto é sobre as energéticas, particularmente elétricas e empresas de combustíveis. Mais afetados, como diz a imprensa espanhola de hoje, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Cepsa, Repsol, bom, levam um tareão mental. Cá está, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Cepsa e Repsol, os mais afetados por esta brincadeira. No total são 7 mil milhões de euros que o governo espanhol quer ir buscar a estas empresas durante 2 anos, não se esqueça. Bom, está mesmo a ver o que é que aconteceu. Ontem as empresas cotadas em bolsa, que a esmagadora maioria delas são cotadas em bolsa, vieram por ali abaixo. Mais de 5.300 milhões de perda de capitalização bolsista ontem. Só isto. Mas isto não é o mais importante. Aliás, eu vou-lhe mostrar as capas dos principais jornais económicos de Espanha hoje. Cá está, o El Economista. Populismo tributário, eu acho que é uma belíssima definição do que se passou em Espanha e já vai perceber que é que estou a fazer isto. Isto é o 5 dias, com a mesma coisa, o mesmo assunto, e depois tenho o Expansión também com o mesmo assunto, só para falar da imprensa económica espanhola. Bom, porquê é que eu trago isto hoje? Olha, em primeiro lugar, porque isto é um péssimo exemplo. Isto é uma péssima decisão. Isto é cair sobre as empresas numa altura em que a economia está em queda já, e a Espanha já está em queda, e a coisa pode correr mal. Isto é um péssimo exemplo, estar a aumentar a despesa. A Comissão Europeia avisou a Espanha que não podia aumentar este ano mais de 15 mil milhões de euros de despesa. O governo espanhol já vai com 17 mil milhões. Onde é que isto vai à dívida? E ontem, a instituição correspondente do Conselho de Finanças Públicas em Espanha avisou o governo novamente que, como as coisas estão, a dívida espanhola pode chegar a 140% do produto interno bruto em 2040. A Espanha tem um resgate a aguardá-la se continuar desta maneira. Mas qual é o ponto aqui agora? É que isto vai ter consequências. A primeira consequência é que a gentinha de extrema-esquerda em Portugal vai apanhar a boleia para ir atrás da medida. E você vai ver as Marianas, os Jerónimos e aquela gentilha toda, nos próximos tempos, caírem em cima do governo e a proporem impostos parecidos em Portugal. Bom, como você viu ontem, os jornalistas questionaram o Sr. Ministro das Finanças em Bruxelas, que ainda estava em Bruxelas no Eurogrupo, sobre esta matéria.
e diz assim, bom, isto realmente, há coisas que depois não funcionam, e deve-se ter arrependido, e diz assim, espera aí, agora preciso dar um bocado outra na ferradura, que é assim, mas vamos olhar para aquelas medidas com atenção, que é como quem diz, bem, a malta não concorda com aquilo, mas, porque eu sei que temos aí uma série de gajos, nomeadamente à extrema-esquerda, que vão cair em cima de nós por causa disto, deixa-me deixar aberta a porta para dizer que estou a estudar. Bom, eu estou convencido que Portugal não vai avançar com isto, ok? Estou convencido, mas como sabe, nós enganamos. Sobretudo enganamos quando temos algumas limitações de bom senso. Normalmente os governos manimam-se para cima desta brincadeira. Mas uma coisa que lhe posso dizer é que com muita probabilidade você vai assistir a muito populismo. Isto é populismo idiota, é uma estupidez, isto é um problema para as empresas e em última instância é um problema para os consumidores. Sabem que em cima de quem é que vai cair isto? Sabe? É que ninguém, não vejo jornais espanhóis também porem isto em manchete. Isto vai cair no consumidor. Você acha que os bancos vão deixar passar as medidas sem fazer o consumidor pagar isto? Ou seja, não é o Estado que põe o imposto, é a banca que vai cair em cima deles. Mas, você acha que as empresas energéticas não vão fazer repercutir isto tudo do consumidor? Como está a acontecer com o famoso desconto da Ilha Ibérica, criada pela Ribera, tonta da Ribera, mais o tonto que está deste lado. Está a perceber onde é que é o problema? É que alguém vai pagar isto, esse alguém chama-se consumidor. Bom, vamos então ao terceiro assunto mais importante de hoje. Já vamos com, deixe-me lá ver, com 16 minutos. Então é assim, o Tribunal de Contas ontem meteu cá fora um relatório muito duro para com o Governo, para com o Fundo de Resolução, para com o próprio Banco de Portugal, porque diz que o novo banco não vendeu bem os seus ativos. Eu vi isto ontem na rádio ano passado, quando estava a trabalhar, e quando tive a oportunidade de ver, fui analisar aquilo em detalhe, e de facto há ali acusações muito, muito sérias. É assim, revenderam aquilo ao disparate a uma instituição ou alguém que comprou, que no dia seguinte foi revender aquilo com mais valias de 60%, mais 100%, não sei das quantas. Daí a conclusão, isto é desbaratar dinheiro do contribuinte, depois o contribuinte teve de meter dinheiro via fundo de resolução. Eu sei que a conversa, não é o fundo de resolução, é a banca, mas vai estar tudo ao mesmo. Fora o dinheiro que o contribuinte já lá meteu diretamente. E, portanto, isto não é uma gestão decente dos dinheiros do Estado e não sei do contribuinte. E eu olhei para aquilo e pensei assim, mas espera aí, e realmente é muito útil, ou melhor, dá muito jeito dizer isto assim. Porque a opinião pública diz, espera aí, então se eu vendi hoje isto e amanhã essa pessoa revendeu aquilo com 60% de mais-valia e em alguns casos mais de 60%, quer dizer que isto é um atentado ao contribuinte. Bom, deixe-me só alertá-lo para isto. Isto é a forma errada de olhar para o problema. Sabe porquê? Por variadíssimas razões. Eu vou-lhe dar a primeira mais importante, que não vi hoje debatido nos jornais, que é, a culpa é de quem? Vamos lá ver se a gente se entende. Eu tenho um conjunto de ativos que estão desvalorizados. Eu estou à rasca, ok? Desculpe uma expressão de caseiro. E digo assim, eu preciso de vender isto rapidamente. E digo ao mercado, mas o mercado sabe que eu estou à rasca, percebe? É como os clubes de futebol. Você acha que o Darwin Núñez seria vendido por 75 milhões de euros? Seria mais. Se os clubes não soubessem que o Benfica precisa de dinheiro. Isto é um exemplo apenas. Bom, repare, quando o mercado sabe que eu estou à rasca, o que é que faz? Eu vou-te dar uma pechincha e tu que te danes. Se quiseres aceitar, aceitas. Se não te quiseres, vai-te lixar. Desculpe uma expressão. E vai pedir a outro. Até pode ser que o outro lhe ofereça menos. O que é que aconteceu? Exatamente isto. O novo banco estava à rasca. E precisava de se desfazer daqueles ativos. E eu estou à vontade, não falei com ninguém da gestão do novo banco. Bom, o que é que acontece nestas situações? É sempre a gente dizer, este imóvel foi vendido por isto, foi vendido, depois foi revendido por aquilo. E aquela quintinha foi vendida por isto, depois foi revendida por aquilo. Desculpem, isto não é forma de analisar aquilo que se chama non-performing loans, ou seja, o crédito mal parado numa instituição. Não é forma, não vale a pena. Porque quando você tem que vender rapidamente, até por pressões de Bruxelas, percebe, que fixou um prazo, você tem que alienar aquilo rapidamente. Onde é que está o problema? Foi na forma como se vendeu o banco. Está a ver o problema? Ou seja, a culpa disto tudo é do governo, que o vendeu. Lembra-se quando? Em novembro de 2017. Porque o governo é que nos disse a nós, via boca de Mário Centeno, ele estava na conferência de imprensa, via boca de António Costa, que estava na conferência de imprensa, que fizeram uma afirmação solene
e uma promessa solene aos contribuintes portugueses. O contribuinte não vai pagar nada disto. Ai não, como se vê aqui. Bem, mas eu lhe vou dar mais uma razão para isto, que é assim. É óbvio que isto é um problema para o contribuinte, como nós temos dito aqui ao longo dos últimos anos. Mas não estamos a olhar para o problema da melhor maneira. Porquê? Porque, ainda para mais, quando se vendeu, por exigência do comprador, o governo português meteu lá uma garantia pública de 3,89 mil milhões de euros. Agora diga-me só, você está à rasca e diz assim, eu vou vender estes ativos. Epá, não consigo maximizar isto, mas não há problema. Tenho ali uma salvaguarda, um buffer, uma almofada que me foi dada pelo contribuinte português. O que é que você faz? Exatamente isso. Portanto, nós podemos ficar indignados com isto. Nós podemos andar a dizer, o Tribunal de Contas tem razão. Pois tem razão, mas é olhar para aquilo de forma unitária, atómica. Não é assim que se faz. Quando se está a analisar a banca e quando se tem situações destas, com limites temporais, cumprir obrigações rápidas, o que isto significa é aquela malta desfaz dos ativos rapidamente. Isto acontece sempre. Sobretudo quando você tem uma garantia pública ali garantida. Porquê? Porque o raciocínio é sempre este. Se eu tiver problemas, tenho ali uma almofada. E quem é que deu a almofada? António Costa e Mário Centeno, que agora se escondem por entre os pingos da chuva. Não passam, não passarão. Isto está errado desde o início. E eu já cheguei à conclusão, quando for assim, é melhor dar cabo das instituições, dizer assim, fechou. Vai custar 20 mil milhões ao contribuinte? Não interessa. Sabe qual é a vantagem? É que depois não andamos com estas brincadeiras. E já agora é assim, você perguntará, o Tribunal de Contas, que é uma instituição que eu estou sempre a elogiar, tem razão? Tem. Mas o problema é que não tem razão a olhar para o problema de forma atómica. Este é que é o erro. E a mim surpreende-me, sinceramente, que o Tribunal de Contas tem no seu coletivo pessoas com formação em economia. Não deve ter formações de pessoas com alguma experiência de banca, porque se calhar a análise seria um bocado diferente. E já agora gostava de ver uma coisa que é, nunca se esquecermos, que nestas questões a gente manda sempre o projetor para um lado do palco, mas o problema não está onde o palco está iluminado, o problema está na sombra do palco. E na sombra do palco estão António Costa e Mário Centeno, percebe? Na zona da luz está quem? António Ramalho e a gestão do Novo Banco. E como você sabe, eu tenho sido até crítico dos gestões do Novo Banco. Mas agora, não podemos é cair em populismos e não podemos perder de vista quem são os responsáveis por esta brincadeira. Bom, aliás, até ontem, depois o meu jornal dizia que o atual gestor ainda, António Ramalho, terá dito que não compete à administração do banco estar preocupada com as chamadas de capital. É bom não esquecer uma coisa, a gestão responde aos acionistas. Não é ao Estado, é aos acionistas. Portanto, vai tentar sempre maximizar aquilo que é a valor dos acionistas. A questão é, quando nós damos a possibilidade de ter um fundo, que é uma garantia pública, pronto, o problema começa aí. E é bom não esquecer isto. E mais, onde é que eu acho que o Tribunal de Contas faz muito bem alertar para o problema? É que ainda podemos ter de meter de novo banco mais 1.600 milhões de euros. Você dirá, é improvável? Não sei. Aqui é que o Tribunal de Contas tem razão. E é bom levantar esta hipótese, que é para voltarmos a não nos esquecer de quem é que vendeu o banco, quem é que vendeu o banco daquela maneira. Está a perceber? Que é para não andarmos aqui com tretas. Porque normalmente a opinião pública portuguesa, inclusive os comentadores portugueses, esquecem-se destes pormenores. Quem vendeu, vendeu mal. E, portanto, o problema está aqui. É um pecado original, se você quiser, olhando para isto do ponto de vista religioso. Bom, eu já vou com uma violação de tempo gravíssima. Eu só queria terminar a conversa de hoje com uma das frases candidatas à frase da semana, de Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura. João Berardo tem uma propensão indomável para a litigância. E então? Ele não sabia disto? Já agora só um pormenor. Mas a lei permite aquilo ou não? A gente pode não gostar de João Berardo, mas se ele não gostar de uma decisão, obviamente tem o direito a ir à justiça. É bom não esquecer estas coisas antes da gente fazer afirmações idiotas. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero pedir desculpa por ter passado o tempo. Quero pedir a quem está a ver aquilo que peço sempre, a quem vai ver, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Tenham um grande dia e cuidado, não alimente incêndios. Muito obrigado.